Voltamos com o nosso programa Escola Bíblica e falamos sobre o reinado de Acasias, tirando lições preciosas, infelizmente, da má conduta daquele rei que optou por buscar um Deus falso, um Deus diferente do Deus de Israel e teve nefastas consequências. E eu quero, pastor Elias, começar esse segundo bloco perguntando ao Senhor sobre essa conduta dele já fazendo um link com a corajosa intervenção de Elias. Mas fica uma pergunta aqui muito interessante para nós. Ele caiu da sua cama, do andar de cima, ele com certeza se machucou, o rei, e ele então manda consultar a Baal-zebub se ele realmente sararia daquela doença. Mas ele conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? E fica assim nas entrelinhas aqui, para nós hoje, inclusive, a lição de que nós devemos buscar ao Deus verdadeiro nas nossas aflições, nas nossas necessidades, né? Porque às vezes confiamos em outras coisas que não em Deus, não é isso? Com certeza, pastor Marco. Nós ainda veremos aqui que Elias é considerado o profeta do fogo. E justamente porque em várias ocasiões que Deus usa esse profeta, o principal elemento que Deus coloca assim em evidência nos acontecimentos é o fogo. E as situações que haviam acontecido assim de maneira sobrenatural não eram distantes da realidade de Acasias. Tinha acontecido inclusive na casa do seu pai, era algo muito próximo dele, e mesmo assim ele não se deixava ser eh, tomado ou se sensibilizava por estes acontecimentos, né? Permanecia o que nos dá a entender é que ele era muito arrogante, que ele era prepotente, que ele era muito soberbo. Então, diante deste acontecimento, que é um acontecimento de, digamos que uma adversidade na sua vida, ele foi procurar uma alternativa que não era o Senhor, como nós acabamos de falar, e Deus usa o profeta para interceptar os mensageiros, né, que estavam indo. E aí, quando os mensageiros recebem a mensagem lá, dizendo que ele morreria em função daquela enfermidade e ele não sobreviveria. Ele retorna, os mensageiros retornam e agora ele manda como que um exército, né? Ele manda um pilotão aí de 50 homens, mais um capitão, para afrontar, para, digamos, trazer Elias embora aqui coercitivamente. E nós vemos que Elias é corajoso, porque ele está na direção de Deus, e a gente percebe aqui que para servir a Deus e para falar aquilo que o Senhor designa que nós falemos, para fazer aquilo para o qual o Senhor nos outorga, é necessário que haja coragem, compromisso, que haja fidelidade para com o Deus de Israel. Na verdade, Elias ali estava sendo uma figura confrontadora do pecado. E Elias, de alguma maneira, é um tipo de igreja na atualidade. A igreja deve, na atualidade, tomar esse comportamento de confrontar o pecado. Não é à toa que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido, dizendo: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." De alguma maneira, Deus estava dando oportunidade a Acasias ali. Apesar da sua prepotência, da sua arrogância, do seu egoísmo, Deus estava ali usando o profeta para confrontar e consertar o que deveria ser consertado. Nós vemos, assim, ao longo da Bíblia, há homens que não se curvaram a Deus e tiveram um resultado absolutamente infeliz. Já há homens que, apesar de não estarem próximos de Deus, eles se curvaram. Talvez, dado até a esse egoísmo, a essa arrogância, eu acho que Acasias talvez não tinha uma assessoria que tivesse piedade dele, uma orientação como Naamã, por exemplo, chefe do exército do rei da Síria, tinha, que apesar de leproso, e ele achou difícil aquilo que Eliseu, que ainda vai ser tratado nas próximas lições, Eliseu propusera a ele a ir ao Jordão mergulhar, que ele ficaria curado. Ele achou de início difícil e tal, mas o seu assessor lhe orientou e disse: "Meu senhor, não seria melhor você fazer isso? Você não faria algo mais difícil para ser curado?" Enfim, ele se curvou, ele desceu. E
aqui nós percebemos que Acasias não quer descer. O que eu percebo, pastor Marcos, evangelista Wallace, é que quem não quer descer, Deus derruba. E aquele que sabe o caminho de descer, Deus o eleva, né? É isso que a Bíblia diz, que aquele que não se humilha, ele será abatido, ele será aniquilado. Mas aquele que humilha a si mesmo, ou se humilha, esse sim será elevado, esse sim será poupado. Então, Deus usa o profeta Elias ali numa disposição corajosa para interceptar os mensageiros e outras evidências que aconteceram nesse episódio muito importante serão evidenciadas ainda agora pelo evangelista Wallace, pastor Marcos. Amém. Que bom, muitas lições realmente, pastor Elias. A gente vê que Elias, o seu xará, o profeta Elias, muito corajoso. Inclusive, a nossa lição, ela traz como um dos pontos aqui importantes, na verdade, prática, né? A coragem de Elias, sendo exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus. E pregar e exortar independentemente da raça ou do credo, da posição. Ele estava falando para um rei. Ele estava ali falando uma palavra muito forte, severa para o rei. Ele não foi covarde, Elias, né? Mesmo assim, aquele homem não se curvou. Isso demonstra o orgulho, a dureza de coração na vida daquele rei, evangelista Wallace. E nos faz até lembrar da relação do profeta João Batista, né? De João Batista pregando no deserto da Judéia e falando para Herodes, apontando o pecado de Herodes, e Herodes também com o coração duro e procurando matar e tirar a vida de João Batista, que, aliás, ele pregou no espírito e no poder de Elias, diz a Bíblia, né? São lições preciosas e o senhor também pode nos falar um pouquinho dessas lições ali, desse momento que Elias recebe aqueles enviados do rei e transmite um recado para ele. Perfeito, pastor Marcos. Nós começamos esse comentário dizendo que Elias ele pregava uma palavra de coragem. E o apóstolo Paulo também tratou sobre isso, aproveitando o gancho do pastor Elias falou agora há pouco, de que Paulo escreve aos Romanos. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando ele intercepta aqueles três pelotões, ele está demonstrando para todos nós uma grande lição de coragem. Porque não é fácil você desafiar, ainda mais naquela época, aqueles 3 pelotões, compostos de 50 cada um. Mas aqui nós extraímos algumas peculiaridades. O primeiro pelotão, o primeiro capitão, ele diz para Elias, pastores, desce. O segundo pelotão, o segundo capitão, ele vai dizer, desce depressa. Mas o terceiro capitão não. O terceiro capitão, ele se humilha. Aí algum irmão, alguém pode estar fazendo uma leitura bíblica de forma desavisada e tentar compreender. E acaba compreendendo de forma errada e analisando assim, nossa, que Deus injusto. Aqueles homens estavam apenas seguindo a ordem do rei. Mas esse não é o contexto que nós devemos analisar. O que nós devemos analisar? É que, embora os 2 soldados anteriores, os 2 capitães anteriores chamassem Elias de homem de Deus, assim como eles chamavam, mas Elias sabia o que tinha no coração daqueles 2 capitães, que era totalmente diferente. Analisando um comentário bíblico à parte, nós percebemos assim, e é um comentário até interessante, que naquela situação, ao que parece, aquele terceiro capitão, ele se subordina mais à autoridade de Elias do que à própria autoridade de seu rei. E nessa situação nós percebemos que a resposta de Elias para os 3 tiveram contextos diferenciados, mas naquela situação ele estava ali demonstrando o quê? Autoridade, que é totalmente diferente de poder e que talvez nós conseguiremos chegar nesse tema à frente da lição. Mas só para concluir, de lição prática mesmo, antes que nós nos utilizemos, pastores, de chavões, de vãs repetições, de frases costumeiras, etc., no sentido religioso,
nós temos que ter em mente que nós devemos ser humildes, fiéis e devemos estar sempre disponíveis em servir. Repetimos, aquele terceiro capitão, talvez ele tenha sido mais servo do Senhor, mais servo de Elias do que próprio servo do próprio rei Acasias. Também é verdade. Ele reconhece a autoridade espiritual de Elias, né, evangelista Wallace, diferentemente da autoridade do rei. O rei tinha a função de rei, estava na cadeira, no trono de rei, mas aquele rei, me parece que ele havia, aquilo que o senhor falou, ele havia perdido a autoridade, porque há uma diferença entre poder e autoridade. A função, ela dá o poder e ela dá a autoridade, mas a autoridade, ela está vinculada muito àquilo que, como eu ajo. Tem muitas pessoas que perdem a autoridade mesmo tendo o poder. Você pode ver com um pai, por exemplo, um pai e uma mãe, ela pode ter o poder, mas ela pode perder a autoridade se não exercer de acordo com aquilo que a Bíblia fala, né? E tem muitos que já perderam a autoridade. Marcos, um comentário. Pois não. Pastor Elias, não sei se vocês concordam comigo, mas analisando esse texto de autoridade e poder, eu lembro que nós estudamos em lições passadas sobre a sabedoria e o conhecimento, né? Parece muito que a sabedoria está ligada à autoridade e parece muito que o poder estaria ligado ao conhecimento, né? Talvez dessa perspectiva. E trazendo para essa lição prática aqui, nós percebemos que esse terceiro capitão, além de ele perceber que acima dele tinha uma autoridade diferenciada, porque ele possa ser que ele não conhecesse o profeta Elias pessoalmente, mas de nome ele já conhecia, mas ele reconhece a autoridade, demonstrando o quê? A sabedoria. Ele conhece de nome, mas ele é sábio para respeitar a sua autoridade, que acima de tudo estava sendo revestido pelo poder de Deus. Elias, sem dúvida alguma, Acasias, o comportamento de Acasias, Acasias acaba se tornando um modelo daquilo que nós não devemos ser, né? Ele herdou um pouco isso aí dos seus pais, só para relembrar, ele era filho de Acabe e Jezabel, né? Dois exemplos de pessoas idólatras, desobedientes, infiéis, mas volta aqui a questão do livre-arbítrio. Ele poderia tomar uma atitude diferente. A conduta desse capitão de 50 aqui, evangelista Wallace, é uma conduta que nos remete a esse livre-arbítrio. Os dois anteriores não tomaram essa atitude de se humilhar, né, de pedir misericórdia, né, pastor Elias, mas ele conseguiu perceber que, de alguma forma, Elias era um homem de Deus, que o Senhor estava com ele e que ele precisava de graça de Deus ali para não sucumbir, mesmo tendo que cumprir uma ordem, digamos assim, do rei, uma ordem justa, né? Sim, com certeza, pastor. Até porque nem no contexto, nem no texto nós percebemos que houve orientação, não houve orientação do rei a fim de que esse terceiro capitão se humilhasse e se comportasse diferente. Eu acho que, na verdade, o rei estava disposto a mandar quantos exércitos fossem necessários, quantos pelotões fossem necessários ali, até porque ele estava se comportando impiedosamente, né? Ele, então, partiu daquele capitão de se humilhar, de reconhecer. Interessante que o próprio Deus é que se manifesta, né? Nós vemos ali o anjo do Senhor, mas é uma manifestação de Deus, porque de forma teofânica, né, é o próprio Deus se apresentando ali, agora orientando a Elias a ir lá. E interessante que Elias, agora presencialmente, na presença, diante do rei, ele não minimiza a penalidade, tendo em vista que o rei Acasias também não recua, não toma um comportamento diferente. E nós podemos acreditar que se ele tivesse tomado uma postura, mesmo diante do fulminar daqueles 102 homens ali, soldados, ele já tinha visto que lá atrás tinham sido fulminados também 850 profetas, já tinham sido envergonhados e recuados lá atrás com o fogo de Deus que o Senhor enviara. Então, muitos episódios anunciavam. Então, ele se ancorou, digamos, na arrogância, na sua prepotência. Ele fez diferente, pastor, daquele outro rei que teve também uma
sentença de morte trazida pelo profeta Isaías, né? Ezequias. Tanto está em 2 Reis capítulo 20, quanto está em Isaías capítulo 38. Enquanto Acasias não recua, não retrocede, não se humilha, não se arrepende de ter ido mandar consultar, ele sabia quem era Elias. Quando os mensageiros trouxeram as informações, ele perguntou como era ele. É um homem assim, usa veste de pelos, usa um cinto assim? É Elias, o tisbita. Já sabia das relações que ele tivera com seu pai, Acabe. Então, ele fez diferente de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias, quando recebeu a mensagem do profeta Isaías, disse: olha, prepara a tua casa aí, organiza, que tu morrerás. E ainda tem assim, e não viverás. Aí Ezequias fez diferente, foi se humilhar, virou o rosto para a parede, foi clamar ao Senhor para ter misericórdia, clemência da parte de Deus. E exatamente, Isaías ainda estava indo, o Senhor disse: volta lá, eu mudei a sentença. Eu vou dar 15 anos de vida ainda para ele. Então, quem garante que Deus não daria ainda mais anos de vida para Acasias, e assim o seu reinado, né, seria mais longo? O rei Josafá também agiu assim quando os inimigos se voltaram contra ele, lá em 2 Crônicas, se não falha a memória, capítulo 20, né? Que ele foi buscar o Senhor, apregoou um jejum, e ele viu que aquela multidão ela é incomparavelmente maior que o exército dele. Ele se humilha, coloca os cantores, também chamou o profeta, e ali ele passa a confiar em Deus. Infelizmente, Acasias não confiou em Deus, confiou no seu próprio trono, no seu próprio poder, e confiou em deuses estranhos. E a atitude de Elias ali, evangelista Wallace, me parece que é também uma forma de agir para proteger toda Israel, porque a influência do rei, o mau comportamento do rei influenciaria toda Israel. E o que Deus estava querendo era, na verdade, proteger o povo. Não apenas o rei, a questão não era o rei, mas a influência que ele tinha negativamente para o povo, né? Pastor Marcos, a intenção de Deus sempre foi proteger a coletividade. E quem é essa coletividade? É o seu povo escolhido. E quem é esse povo escolhido? É esse povo indicado pelo próprio Deus para ser o seu reino sacerdotal, o seu povo santo, assim como está em Êxodo 19:6. Então Deus não permitiria e levantou Elias para combater isso através de fogo. Amém. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no terceiro e último bloco falando sobre a doença de Acasias, a sua morte e todo o desenrolar de fatos, esse julgamento de Deus sobre a vida dele por conta da sua desobediência. Você não sai daí porque o programa Escola Bíblica vai só para um breve intervalo, tá bom?